E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo de resistência dos materiais do PET Mecânica e Elétrica. Hoje iremos resolver a questão 2.6. A viga rígida é sustentada por um pino em A e pelos cabos BD e CE. Se a deformação normal admissível máxima em cada cabo for de 0,002 mm por milímetro, determine o deslocamento vertical máximo da carga P. Então galera, estamos aqui no problema 2.6. Ele trata de uma viga suspensa por duas cordas, uma de 4 metros e uma de 3 metros, e com uma carga P aplicada na sua extremidade. Ele deseja saber o quanto que essa carga vai se deslocar para baixo, se o máximo que as minhas duas cordas podem se deformar, a deformação máxima delas é 0,002 milímetros por milímetro. Então, o que acontece? Antes de ir para a questão propriamente dita, eu vou pegar uma questão análoga que o livro traz, né, com a questão de cisalhamento. Ele tem essa questão resolvida lá no comecinho do capítulo. E eu acho importante, né, de trazer, porque foi a maneira que eu descobri como resolver a questão, né. Tive que pensar um tempinho para saber como verificar e depois saber como fazer a questão, né. Uma questão muito boa. Recomendo que tentem fazer um pouco mais, né, antes de olhar a resolução. Então, nessa questão de cisalhamento, ele vai usar apenas a trigonometria, né? O que acontece? Tem um bloco que ele estaria mais ou menos nessa altura aqui do ponto C, um bloco quadrado, e ele se deslocou tanto conforme para abrir esse ângulo, que foi um cisalhamento, né? Deformação por cisalhamento, quanto uma deformação normal, que foi o meu ponto C, que diminuiu aqui, né? Estava nessa altura, diminuiu para essa altura. Então, ele vai nos dar, esse problema ele vai nos dizer como calcular esse ângulo, certo? De posse dessa deformação aqui, né? E dessa altura, ok? Da altura inicial. De posse da minha altura inicial, que onde estava o ponto. E do quanto que esse ponto se deformou, quanto que ele abriu, vamos dizer assim, né? Podem perceber que isso aqui vai dar um triângulo, né? Se a gente fizer um prolongamento aqui, ó, dá para fazer um triângulo, certo? Triângulo retângulo. E a gente vai aplicar a tangente, né? Cateto oposto sobre a hipotenusa para descobrir esse ângulo. É assim que ele resolve a questão. E da mesma maneira nós vamos resolver essa questão, certo? Tanto é que eu peguei a nossa barra, coloquei ela aqui na vertical para que a gente identifique que é a mesma coisa. O que vai mudar é que a nossa barra ela não vai diminuir de tamanho. Ela vai apenas rotacionar, né? Vocês podem ver, ela vai apenas fazer esse movimento, ok? E no caso aqui está na vertical, seria esse movimento, que é o mesmo movimento que o nosso bloco fez aqui, ok? Mesma coisa. Então, quando a minha barra faz esse movimento, o que acontece? As minhas cordas, elas aumentam de tamanho, certo? Conforme eu trouxe aqui nesse problema, nesse outro exemplo aqui que eu desenhei. As minhas cordas, quando a minha barra faz esse movimento, elas aumentam de tamanho. Ou seja, eu vou ter um aumento de tamanho proporcional a esse ângulo de abertura, certo? Proporcional a esse ângulo. Que no caso eu chamei DC, o deslocamento em C, chamei DB, o deslocamento em B, e DP, o deslocamento da nossa carga, que é finalmente o que eu quero saber. E aí, voltando para cá, né? Eu chamei de ΔS' menos ΔS o tanto que o meu ponto C andou, né? Vamos dizer assim, o tanto que ele andou, o tanto que ele rotacionou. Que é o nosso DC, ok? Por quê? Porque a gente tem que entender que deformação, ela não é o quanto que a corda alongou, ok? O quanto que a corda alongou é comprimento final menos o comprimento inicial. E aí, o que é que eu preciso saber? Eu preciso saber o quanto que a corda alongou. Para quê? Porque se a minha corda de 4 metros alongar mais do que ela pode, ela vai romper, certo? E a gente tem que ver a relação entre a corda de 3 metros e a corda de 4 metros, porque elas são de tamanhos diferentes e estão localizadas em pontos diferentes. O que significa que quando a de 4 metros se deformar no máximo, pode ser que a de 3 metros passe do máximo, que é 0,002 milímetro por milímetro, e ela rompa, ou vice-versa. Então eu tenho que descobrir essa relação aqui, certo?
o comprimento final menos o comprimento inicial. Ok? E aí, trazendo essa analogia para o nosso problema aqui, eu tenho que descobrir quanto é o meu DC e quanto é o meu DB. E ver se eles passam da minha deformação máxima. Ok? Só que para isso, eu vou descobrir logo o comprimento final. Certo? E o meu comprimento inicial vai ser aqui 3 metros para minha corda do ponto B e 4 metros para minha corda do ponto C. E eu quero descobrir o meu comprimento final, que é o quanto ela vai alongar. Né? Quando eu diminuir, o quanto ela vai alongar. Minha deformação máxima, 0,002. Igual a comprimento final é o que eu quero descobrir, que é o quanto, né, que ela vai ganhar aqui de incremento, menos 3, que é o comprimento inicial da minha corda, sobre 3, que é o comprimento inicial. O que é que eu vou descobrir? Que o meu comprimento final é 3,006 metros. O que significa? Que eu tive um incremento de tamanho da minha corda de 0,006. O que é isso? É o meu dB, o quanto que a minha corda alongou, né? Que seria isso aqui, nessa outra figura. Essa diferença aqui. O quanto que a minha corda ela vai poder alongar, no máximo, para essa deformação. É 0,006, né? Que é a diferença entre o final e o inicial. Fiz o mesmo processo para a corda de 4 metros e descobri que o máximo que ela pode alcançar é um comprimento de 4,008 metros. Então, ou seja, ela pode ter um incremento, que eu chamei de DC, de 0,008 metros. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou utilizar ou o comprimento máximo de B, ou o comprimento máximo de C. Para quê? Para verificar aquela relação que eu disse. Quando esse aqui atingir o comprimento máximo, será que esse aqui vai estar dentro da especificação? E aí, o que é que eu fiz? Mesmo processo daqui, né? Não disse que ia aplicar uma tangente, cateto oposto sobre o cateto adjacente, né? Que é esse comprimento aqui que já tinha. Eu vou aplicar para de 4 metros, ok? Eu quero descobrir o meu ângulo, certo? E aí, quando eu descobrir, vocês vão entender por quê. Pega o meu cateto oposto, que é o meu DC, o máximo dele, certo? Que é 0,008, sobre o meu cateto adjacente. Quem é o meu cateto adjacente? É esse comprimento inicial aqui, ó. Aqui, ó, 5 metros. 3 mais 2, 5 metros. Do ponto 0 até o ponto C. Então, aplica a tangente a menos 1 para descobrir o meu ângulo, que é o meu ângulo θ, que é 0,0016 radianos. Fiz em radianos, mas que essas questões o livro está fazendo em radianos. Mas enfim. 0,0016 rad. Então, esse é o ângulo máximo que a minha deformação aplicada nesta corda pode atingir, certo? Ou seja, eu vou pegar esse ângulo máximo e vou testar em B, se a minha corda B vai estar dentro da especificação. Eu também posso fazer o processo inverso, pegar o ângulo máximo de B e testar em C, ok? Então vamos lá. Descobri esse ângulo, vou fazer o mesmo processo, ok? Só que ao invés do meu triângulo ficar aqui, ele vai ficar aqui. Vou pegar a minha distância até B, certo? Que é 3. E vou pegar o meu dB, que eu sei que é quanto? 0,006, o máximo que ele vai atingir. Só que eu vou descobrir quanto é que a minha corda B vai alongar para o ângulo máximo da corda C. Então, vou aplicar o quê? Tangente desse ângulo. É o processo inverso daqui, né? Basta que você aplicando para o B. Tangente desse ângulo vai ser igual a quem? Ao meu dB, a essa altura, sobre esse comprimento que é 3. E aí eu descubro o quê? Que o meu dB para o ângulo máximo do DC, ele vai ser 0,0048. Perceba, 0,0048 é menor do que 0,0060, que é o comprimento máximo que a corda pode alongar, certo? Ou seja, está dentro da especificação. Então, vocês percebem que se eu fizesse o processo inverso, primeiro, deixasse o dB no comprimento máximo, quando eu fosse fazer o mesmo processo para verificar o DC, não ia bater, porque ele ia alongar mais do que 0,48, ou seja, esse ângulo ia ficar maior
E a corda de 4 metros ia alongar, onde eu tenho uma deformação máxima maior do que isso aqui ali a romper. Então, a minha deformação máxima, eu vou ficar com a deformação máxima da corda de 4 metros, ok? Que corresponde à minha condição. Pronto. Então, o que isso significa? Significa dizer, para que eu fiz isso? Para verificar qual é esse ângulo máximo. Verifiquei, o meu ângulo máximo é esse aqui. De posse do meu ângulo máximo, eu vou pegar outro triângulo, que vai ser, dessa vez, o do DP. Certo? Então, quem é que vai ser o meu cateto adjacente? Vai ser 3 mais 2 mais 2, ou seja, vai ser 7. Né? O cateto adjacente a esse ângulo. E o meu cateto oposto vai ser o meu DP, que é o que eu quero descobrir no final. Então, tangente desse ângulo é igual cateto oposto, DP, sobre o meu cateto adjacente, que é 7. Fazendo aqui as operações, eu descubro que o meu DP é 0,0112 metros. Então é isso, galera. A questão, tentei deixar ela um pouco bem mais didática, para que fosse entendido bem de onde é que eu tirei ela, como é que eu cheguei nesse resultado, né? E também deixar essa dica para vocês, sempre olhar as questões resolvidas, porque elas vão dar pistas para as questões que a gente fica meio travado. É isso, galera. Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários, sugestões. Valeu!